quarta-feira, dia 18 de novembro, e nós vamos estudar em História as regências. Vocês lembram que Dom Pedro I, quando a gente estudou lá sobre a independência do Brasil, que Dom Pedro I teve que retornar para Portugal para não perder a coroa? Quem ele deixou como regente aqui no seu lugar? O seu filho, Dom Pedro II. Mas vocês lembram de um detalhe que tia contou para vocês? Dom Pedro II virou príncipe regente, mas ele só tinha 5 anos de idade. Como é que uma criança de 5 anos de idade governaria um país? Estão lembrados? Então, hoje tia voltou para dar continuidade a esta aula com o título da nossa aula, As Regências. Então, a gente observa que uma criança de 5 anos de idade, ela não tem como governar um país, não é isso? Perdão, gente. Então, Dom Pedro II tinha que atingir a maioridade, que seria 18 anos, para reger o Brasil naquela época. Mas, enquanto isso, foram criados alguns governos, e esses governos foram chamados de regências. E foram eles: a regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una e a regência una, que foram 2 governos diferentes que tia vai falar sobre cada um a vocês. Enquanto Dom Pedro não atingia a maioridade, existiam pessoas, políticos da época, que regiam o Brasil. Na regência trina provisória, quando a gente fala em trina, nós lembramos de 3. Então, nesta época, o Brasil era governado por políticos importantes da época. Então, eram 3 políticos e eles governaram de abril até julho de 1831. Depois desse governo, veio outra regência trina, só que agora chamada regência trina permanente. Provisória, porque passou um tempo. Permanente quer dizer que ficaria muito mais tempo. A regência trina permanente também era composta por 3 políticos que governavam e durou de 1831 a 1835, Durou 4 anos. Depois veio a regência una. Quando a gente fala de una, a gente lembra de Então, a regência una do Padre Feijó, que governou sozinho, porque era regência una, no período de 1835 a 1838. Depois veio a regência una de Araújo de Lima, que governou sozinho também de 1838 a 1840. Só que no período regencial, gente, ocorreram várias revoltas em diferentes locais do Brasil. E essas revoltas receberam vários nomes. E por que essas revoltas, Porque muitas províncias não reconheciam o Brasil, como os regentes que estavam governando o Brasil, e por isso vieram as dificuldades econômicas, a não aceitação do presidente escolhido pelos regentes para governar as províncias. Esses foram os fatores principais de todas essas revoltas. E que revoltas foram essas, gente? Olha só, houveram algumas revoltas que foram chamadas de Guerra dos Farrapos ou Farroupilha. Esta revolta se iniciou em 1835, na província do Rio Grande do Sul, e ela durou 10 anos. Em 1845, com um acordo
entre os gaúchos e o governo imperial. Essa revolta ficou conhecida como Guerra dos Farrapos ou Farroupilha. Houve também uma segunda revolta, que foi chamada de Cabanagem, e ela iniciou-se em 1835 no Grão-Pará, hoje estado atual do Pará. Antigamente era chamado de Grão-Pará. O governo reagiu e enviou suas tropas. O conflito chegou ao fim em 1840. Esta revolta teve 5 anos de muitas lutas. Depois veio a Sabinada, que se iniciou em 1837 e era formada pela classe média, não é? As pessoas que tinham um pouquinho mais de dinheiro de Salvador. O governo foi muito violento contra esses revoltosos. Calcula-se que aproximadamente 1.300 pessoas foram mortas e 3.000 pessoas foram presas. Em 1838, essa rebelião estava liquidada, acabada. Depois veio a Balaiada, que ocorreu na província do Maranhão, no período entre 1838 a 1841. A maioria da população se revoltou contra quem? Contra os fazendeiros e as autoridades daquela região, mas foi derrotada em 1841, onde mais uma vez o governo enviou as suas tropas. Então, olha só. Devido aos levantamentos da população insatisfeita com o governo daquela época, os políticos perceberam que a única forma de estabelecer a ordem e fortalecer a autoridade do governo seria o quê? A figura de um imperador. Mas aí, Dom Pedro II ainda não tinha atingido a maioridade, não é? Que era os 18 anos. E Dom Pedro II tornou-se imperador do Brasil aos 14 anos. E isso foi um golpe, foi o golpe chamado de golpe da maioridade. O governo aplicou esse golpe achando que, se não tivesse um imperador, mais revoltas iriam acontecer. Então houve o golpe da maioridade, onde Dom Pedro II assumiu o império com apenas 14 anos de idade. E esse período chegou até quando? A proclamação da República, gente, que foi em 15 de novembro de 1839. Então, este período que nós estudamos aqui foi conhecido como as regências. Agora, você vai pegar o seu livrinho e vai abrir na página 84. Vamos lá. Pegue o seu livrinho de história e, como atividade de classe, nós vamos realizar as páginas 84, 85, deixa a tia ver se tem mais, 84 e 85. Vai ser a nossa atividade de classe de hoje. Então, olha, abre o seu livrinho aí na página 84, que nós vamos responder. E a atividade de casa será no livrinho de reforço e tia vai colocar também as páginas aqui, tá? Olha, página 187. Portanto, nós vamos ter hoje página 187 para casa, que vai ser no livro de reforço, e a atividade de história que nós vamos responder agora na classe, as páginas 84 e 85. Então, se prepara aí, página 84, que nós vamos começar a nossa atividade de classe. Vamos lá? Página 84.
No primeiro quesito diz assim: realize uma pesquisa e preencha o esquema com os nomes dos regentes que governaram o Brasil entre os anos de 1831 a 1840. Então, a gente viu as regências, não é? Trina provisória, trina permanente e regência una, que tiveram duas. Então, vamos lá. Na regência trina provisória, você vai colocar o nome dos três políticos que governaram, ó. Nicolau Pereira Campos Vergueiro. A outra pessoa, José Joaquim Carneiro de Campos. E o outro político, Francisco de Lima e Silva. Olha aí os regentes da regência trina provisória. Agora vamos colocar os políticos que governaram na regência trina permanente. Vamos lá. José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz, e mais uma vez Francisco de Lima e Silva. Aí, nós temos aqui quem governou durante a regência trina provisória, a regência trina permanente e agora vamos para as regências una, não é? Que foram duas. A primeira, governada pelo Padre Diogo Antônio Feijó. E a segunda, regência una, Padre de Araújo Lima. Então, vamos escrever aí. Padre de Araújo Lima. Ok? Aqui está o primeiro quesito da página 84. Regência trina provisória. Nicolau Pereira Campos Vergueiro, José Joaquim Carneiro dos Campos e Francisco de Lima e Silva. Regência trina permanente. José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz, Francisco de Lima e Silva. E na regência una, onde só uma pessoa governava, primeira regência una, Padre Diogo Antônio Feijó. Segunda regência una, Padre de Araújo Lima. Agora, vamos para a página 85. Vai dar para a gente colocar algum quesito aqui? Vai, enquanto tia não apaga aí, ó. Para vocês terem um tempinho aí para copiar. Relacione os conflitos ocorridos no período regencial com os fatos correspondentes. Guerra dos Farrapos, GF. Cabanagem, C. Sabinada, S. Balaiada, B. Que foram as revoltas que aconteceram no período das regências. Então, vamos lá. Primeira frase.
era formada pela classe média de Salvador. Foi na Sabe Nada. Coloca o S. Finalizou com um acordo entre o governo e os gaúchos. Guerra dos Farrapos. Os revoltosos se rebelaram contra os fazendeiros e as autoridades da região. Foi na Balaiada. Ocorreu no Grão-Pará. O governo enviou suas tropas, pondo fim ao conflito. Foi na Cabanagem. Foram mortas aproximadamente 1.300 pessoas e 3.000 foram presas. Sabe Nada. Ocorreu na província do Maranhão entre 1838 a 1841, a Balaiada. Então, fizemos aí o segundo quesito na página 85. E agora, tia vai apagar aqui para que a gente possa continuar na página 85, tá certo? Então, vamos lá. Continuação da atividade da página 85, terceiro quesito. Como foi chamado o período entre a abdicação de Dom Pedro I e o início do governo de Dom Pedro? Foi o período, a época das regências. Então, vamos lá. Terceiro período regencial. Quando Dom Pedro II ainda não podia governar, porque era muito novinho, tinha 5 anos de idade, e foram criadas essas formas de governo que foram as regências. Então, este período ficou conhecido como período regencial. Quarto quesito, já está ali, vamos lá. Quais foram os fatores que geraram as revoltas no período regencial? Muitas províncias não reconheciam o poder de quem? Dos regentes. Eles queriam um imperador, não é? As dificuldades econômicas também. Então, vamos escrever aqui, ó. As províncias não reconheciam o poder dos regentes as dificuldades econômicas e a não aceitação do presidente escolhido pelos regentes para governar as províncias. Então, temos aí a resposta do quarto quesito, que foram os fatores que geraram todos aqueles conflitos, como o tia falou para vocês, né? A Guerra dos Farrapos, a Cabanagem, a Sabinada e a Balaiada. Quinto quesito. Em sua opinião, eram necessárias essas revoltas devido à má administração dos recursos públicos?
Justifique sua resposta. Este quinto quesito, tia não vai responder, porque tem que ser a sua opinião. Você acha que era necessário ter todas aquelas revoltas naquela época? Sim ou não? E justifique sua resposta. Diga o porquê você acha que sim ou o porquê de você achar que não precisaria de todas aquelas revoltas, ok? Sexto quesito. Pesquise e descreva abaixo um trecho do hino da independência em que é relatado o desejo do Brasil de se tornar uma pátria livre. Então vamos lá, tia trouxe essa pesquisa aí para vocês, olha. Sexto quesito. Vamos anotar aí um trechinho do hino da independência. Bora lá. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Esse trechinho aí do hino da independência, ele é cantado assim, olha. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Joia? Então tá aqui o trechinho do nosso hino da independência. Então olha só, hoje estudamos em História as regências. Tá aqui o título da nossa aulinha de hoje. Fizemos no livro de História as páginas 84 e 85, agora na classe. E tia vai deixar para vocês o livro de reforço com a página 187 para casa. Um abração, gente. Até mais.